Bom, pessoal, nós temos 10 práticas essenciais para se ter resultados que elas vão servir tanto para bulk quanto para cut. Então não importa o momento que você esteja agora, essas 10 dicas vão fazer sentido para você. Primeira dica, clica no gostei. Segunda dica, se inscreva aqui no canal. Terceira dica, número 10, vejo pessoas querendo usar esteroides. Com que frequência? Com muita frequência. E simplesmente acham que os esteroides corrigem algo do momento. Então, por exemplo, vou fazer um bulk, mas para ele ser limpo, vou usar esteroide. Vou fazer um cut, mas para não perder massa muscular, eu vou usar esteroide. De fato, se você colocar isso, você vai criar um ambiente desse. Mas o que vai determinar a chave do sucesso é a estratégia do bulk e do cut. Então, independente de você estar em bulk, em cut e com ou sem esteroide, você precisa se focar em não fazer um déficit calórico muito agressivo e não fazer um superávit calórico muito agressivo. Mas vai dizer, André, mas se eu fizer um superávit mais agressivo, mesmo assim eu ainda posso ganhar massa muscular com esteroide. É verdade, mas você vai ganhar menos do que poderia. Então, bulk ou cut, os esteroides precisam de estratégia. Eu sei que é básico, mas eu quero abrir falando isso. Porque o número 9 é a ingestão de água. Pessoal, é incrível como mesmo nos dias de hoje as pessoas não tomam água. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a importância da água na hipertrofia e perda de gordura. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Então, independente do momento que você está vivendo, você vai beber bastante água. Quando eu digo bastante, é 3, 4 litros para homem, tá? Normalmente algo próximo disso. O indivíduo é mais pesado, está numa região mais quente, tem mais nível de atividade física, pode ser até mais. Mas 3, 4 litros para homem, 2, 3 litros para mulher, é algo que fica muito bom. A água vai ajudar você a não morrer. Então, se você não tiver 2 rins, você não vai hipertrofiar, fica tranquilo. Usuários de esteroides que não bebem água, o hematócrito vai lá em cima, isso faz um mal pra caramba pro coração. Então, se a água atrapalha nos resultados, de certa forma, diretamente não, mas indiretamente, com certeza. Número 8, você tem que respeitar o seu corpo. Aquele dia que você acorda um pouco mais cansado, e você tem um treino para se fazer, um treino pesado, um treino de qualidade, você vai para a academia mesmo assim, só que naquele dia você vai reduzir a carga, porque você não vai conseguir colocar toda a carga que você precisa. E se você colocar, às vezes sai menos repetições, e tudo bem também. Você tem que aprender a escutar o teu corpo. Tem dia que você acorda e está bem, tem dia que você acorda e não está bem. Mesmo assim você vai treinar. Claro que se for um dia só, se for todos os dias a gente precisa averiguar o que está acontecendo. Mas se for um dia só, você vai treinar normal. Só que você vai fazer o melhor daquele dia. Número 7, sono. No cutting, isso faz muito mais diferença o sono, porque você já está cansado por uma agressividade que é a falta de carboidrato ou de calorias na dieta. Então no cutting, se você dorme mal, você sente muito mais indisposição. Mas no bulking também. Logo, independente da fase que você esteja, o sono é extremamente importante. Não se fixe em número de horas. Preciso dormir 7, 8, 9 horas. Não, você precisa dormir um tanto de horas que você acorde e fique bem para as atividades que você faz durante o seu dia. Cada pessoa tem um número de horas. Pessoas que dormem mais profundo vão ter menos número de horas de sono. Pessoas que têm atividades físicas mais leves podem dormir menos, que vão conseguir ainda desempenhar muito bem. Então isso é pessoal. O que você tem que ver para ver se o seu sono está bom é se você pega no sono com certa agilidade e se mantém no sono, não fica acordando durante a noite. E quando você acorda, o seu dia tem um bom rendimento. Número 6. Essa daqui eu já ajudei muitos e muitos alunos a destravar uma estagnação, e mesmo uma estagnação num nível ruim, né? Pô, estagnei gordo, você fala, poxa, estagnei frango, é muito complicado. Quando você estagna no nível do Arnold Schwarzenegger na década de 70, 80, você fala, bom, tá bom, agora, né? Então, como é que eu faço para ver isso, se dieta e treino já tá bom? Vamos partir desse pressuposto. Hormônios. Tríplice hormonal é extremamente importante, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Hormônios sexuais, então testosterona e estradiol. Hormônio da insulina e o hormônio da tireoide. Você precisa pelo menos acompanhar esses 3 a cada mais ou menos um ano. Se você não está tendo resultado, que tal dar uma olhada antes? Verificando isso, temos diversas saídas para cada um desses hormônios ruins. Prática número 5, que serve para bulk e para cut, e as pessoas acham que em cut não se faz. Focar os músculos fracos.
Sim, no cut a gente continua focando. Pô, Leandrão, mas no cut, no nível que eu estou hoje, eu não consigo mais ganhar massa muscular. Pelo contrário, eu perco. Aí eu vou focar o músculo fraco para quê se eu estou perdendo? Você vai perder menos nessa região. Você sempre vai fazer o seu corpo entender que aquela região ela é mais importante. Então ela tem que segurar mais. É mais delicado quando se está em cut focar o músculo fraco? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas tem jeito. E eu já ensinei aqui no canal. Número 4, suplementação. Vejo dois grupos distintos, dois grupos errados. Primeiro grupo, suplementação é um lixo, não serve para nada, é só para tomar o seu dinheiro. Segundo grupo, suplementação é tudo, sem ela não vai, sem ela não consigo ter resultados. Os dois estão errados. Suplemento nada mais é do que um alimento de forma concentrada e ou isolada. Simples assim. Então, vitamina C eu encontro na laranja, mas tem carboidrato. E a vitamina C que eu encontro na laranja, eu vou encontrar, sei lá, 100 miligramas num copo. Agora, na cápsula eu encontro 500 miligramas. Então, ela está isolada do carboidrato e concentrada, porque tem mais quantidade numa apresentação pequenininha. É só isso. Se você tiver carência, vai ser muito bem-vindo. Se você não tiver carência, você vai gastar dinheiro à toa. Número 3, bater os macros. Galera, isso é o mais importante. Sabe a pirâmide? Qual que é a base da pirâmide da dieta? Pra gente, tá? Pelo amor de Deus, pra gente que tá saudável e quer construir massa muscular, perder gordura, bulk ou cut. Bater os macronutrientes. Lógico que não é tudo da dieta. Mas se você não bater os macros, você se preocupar com o resto, que horário que eu vou comer proteína? Mas você come proteínas, você nem come quantidade suficiente. Logo, sempre bata os macronutrientes de qualquer forma. Vai terminar o dia e me sobrou muito macro. Posso fazer um shake de oximase com whey, comer em cima do arroz e feijão, da carne, para bater isso até o final do dia? Sim, você deve. No próximo dia você vai se programar melhor, mas sempre bata os macros do seu dia em bulk ou em cut. Número 2, treinar até a falha. Sim, no cutting a gente treina até a falha também, pelo mesmo motivo que eu falei lá de focar os músculos fracos. Quando você treina até a falha, você deixa o seu corpo entender que ele tem necessidade de se manter aquela massa muscular, aquela força. Então, obviamente, a sua falha no cut vai ser mais rapidamente atingível. Ou seja, se antes você fazia 8 repetições, 40 quilos de cada lado no supino, dessa vez, quando você tiver com o carbo baixo, o final de um cut, talvez abaixe, vai para 30, 35, mas não importa, você vai levar até a falha em bulk e em cut. E o nosso número 1 é o aeróbico. Pessoal, aqui o contrário, o pessoal acha que só deve fazer aeróbico no cutting. Não, o aeróbico no bulk é fator determinante para consertar um erro hormonal, que eu comentei aqui, daqueles 3, lembra? Que um deles é a insulina. Se você tiver uma sensibilidade à insulina ruim, num bulk, você vai ganhar mais gordura por cada quilo de massa muscular que você adquirir. Ou seja, o seu bulk vai ser sujo, porque você tem uma sensibilidade à insulina ruim. A insulina é um hormônio anabólico, mas é um hormônio lipogênico. Lipogordura, gênico, geração de gordura. Então, se você precisa de muita insulina para fazer o processo de anabolismo muscular, você também engorda. Então, o aeróbico, na verdade, no bulk, ele é anabólico. Você quer entender mais sobre isso? Eu vou deixar um vídeo aqui completo de como você deve fazer o aeróbico, por que é importante o aeróbico, mais explicadinho num processo de bulk. Dá uma olhada aqui.